teosofia tem relação com a doutrina espírita difundida por Allan Kardec? Qual o real objetivo da teosofia? Bom, a teosofia buscava a unificação do conhecimento. Coincidência? Não. Ali foi o início desse movimento de integração dos conhecimentos religiosos, espirituais, filosóficos, científicos do Oriente e do Ocidente. Porque até aquele momento, em 1875, não havia uma interconexão entre as culturas. Não havia essa facilidade da informação estar em todos os cantos, né, da Terra. Então, toda a cultura e toda a manipulação do GO, toda a manifestação divina, dimensional, espiritual que houve no Ocidente, não havia passado para o Oriente. A mesma coisa do Oriente não havia passado para o Ocidente. Então, o que a Blavatsky e a teosofia fizeram como objetivo principal? Né? Levar as informações, reunir os conhecimentos que estavam espalhados pela Terra, tentando realizar essa unificação entre Oriente e Ocidente, sem distinção de crença, de raça, de cor, de evolução, de nível social. Eles buscavam a fraternidade universal, ou seja, encontrar a verdade. Tanto é que o lema da teosofia era: não há religião superior à verdade. Isso é muito profundo. Então, ela viajou o mundo inteiro pesquisando, buscando informações de diversas culturas, em todos os locais que haviam ocorrido manifestações divinas, que os povos deixavam ali o seu legado de conhecimento espiritual, né? Todas as informações que surgiam das religiões antigas, ela buscava o conhecimento oculto, que estava por trás da manipulação do GO. Então, esoterismo, no seu termo original, com S, né, significa conhecimento oculto, verdades ocultas, aquilo que não foi apresentado pelas religiões. Então, o que está escondido nas religiões seria, né, o esoterismo. Hoje está completamente desvirtuado também essa palavra e esse termo. Né? Por quê? Porque as pessoas entraram numa onda mística, né? Misturaram muitas coisas, não conseguiram entender, de fato, o conhecimento que foi reunido. A Blavatsky fez uma pesquisa gigantesca e ela foi tentando juntar as peças. Ela mesma dizia: mesmo que vocês não compreendam ainda o que está sendo feito hoje, 1875, no futuro vocês entenderão. Todos terão acesso à verdade e ao conhecimento que foi escondido da humanidade. Esse foi o objetivo dela. Junto com a teosofia, na mesma época, Allan Kardec estava iniciando seu trabalho na França de pesquisas e investigações paranormais, que deu origem ao Espiritismo, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, e depois outras obras posteriores, como o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Então, Allan Kardec começou junto com a Blavatsky. E a Blavatsky estudava também o Espiritismo, que estava surgindo na Europa. Depois, a Sociedade Teosófica, que surgiu ao mesmo tempo nos Estados Unidos e na Índia, ela começou a se espalhar pela Europa. Então, no século XIX, foi uma moda falar de vida espiritual, porque todo o conhecimento da Índia, do Tibete, estava sendo levado para a Europa. Pela primeira vez, as pessoas ouviram falar de karma, de reencarnação, de lei de evolução, de outras realidades dimensionais e espirituais, e da existência dos mestres iniciados, que depois deu origem à Fraternidade Branca. Isso é uma outra história, né? Mas foi a Blavatsky que começou esse movimento e divulgou isso ao mundo. Mérito dela. Se não fosse o trabalho da teosofia, o Ocidente não teria tido acesso às informações do Oriente, toda a sabedoria da Índia, do Tibete, tanto o hinduísmo como o budismo, como o taoísmo e outras culturas espirituais, ninguém teria esse conhecimento. Nós estaríamos nas garras da igreja, das religiões ocidentais, né? Tanto é que cristianismo, judaísmo, islamismo dominaram tudo aqui no Ocidente. Mas lá no Oriente, não. Então, toda a sabedoria divina que estava presente lá, ela conseguiu trazer para o Ocidente e realizar essa unificação com as informações ocidentais. Então, todo o movimento que ela fez ia paralelo com o espiritismo de Allan Kardec, que depois também seria uma base do entendimento da vida espiritual. Quando
a teosofia, o espiritismo, a Rosa Cruz e outros segmentos chegaram aqui no Brasil, muitos filósofos, muitos espiritualistas, muitas pessoas começaram a despertar para a verdade. Nós devemos muito a esses grupos, porque década de 70, 80, 90, muitos que estão hoje nessa busca começaram através do espiritismo, através da continuidade que Chico Xavier deu, né, as pesquisas de Allan Kardec aqui no Brasil, outros através de outras doutrinas ligadas a religiões afro, né, e também pela teosofia, que foi a base de todo o movimento esotérico no mundo. Mesmo a Rosa Cruz também, né, que trouxe muitas informações parecidas com a teosofia, mas quando nós vamos observar o efeito, né, real deste movimento esotérico no mundo, devemos muito a Helena Blavatsky e a Allan Kardec também, por trazer a visão espiritual. Logo, nós podemos compreender que esses dois movimentos deram a base para o nosso entendimento hoje. Se não fossem esses grupos, nós não estaríamos aqui hoje encontrando as verdades, vamos dizer, a pós-graduação desse caminho e dessa busca superior. Nós sabemos que surgiram outros grupos depois, como o grupo da Fraternidade Branca, Summit Lighthouse, Ponte para a Liberdade aqui no Brasil, e outros grupos que foram expandindo essa visão espiritual e esotérica, mas houve muita distorção, principalmente com relação aos mestres ascensionados, tá? Houve muita distorção e isso precisa ser compreendido e desmistificado hoje. Quando Blavatsky iniciou, não havia distorção, tá? E quando Allan Kardec também iniciou, não havia distorção, era uma ciência, era uma pesquisa científica que ele estava fazendo. Depois muita coisa foi desvirtuada quando se espalhou pelo mundo, né? E agora estamos aqui justamente para dar continuidade a esse compromisso da unificação. Estamos fazendo e dando continuidade ao que Blavatsky iniciou, né? Isso aí.